Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você e vamos estar encontrando este texto na palavra do Senhor e dando continuidade à série de mensagens concernente a Icabod ou Icabod, amém? O texto base está localizado no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Mas chamou ao menino Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais Daniel, e disse mais de Israel, melhor dizendo, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ouvir a Tua palavra e de igual modo ser impactado por ela e causar dentro de nós um verdadeiro avivamento, que é a mudança do nosso caráter. Em o nome de Jesus, amém. Sabe, amados, hoje o Espírito Santo conduziu-me com um pouco mais de clareza, trazer alguns pontos onde as quais a glória de Deus e não a glória do homem, ela foi-se, ou ela acabou-se. Somos sabedores de que Deus não dará sua glória a seu ninguém. Isaías 42:8. Mas, meditando aqui em tudo aquilo que Deus tem falado antes de que a glória dele se fosse, Deus alertou, Deus chamou a atenção pela desobediência que havia entre Ofni e Finéias, e mesmo assim, então, o seu pai, o sacerdote Eli, passava a mão. Hoje em dia, infelizmente, isso tem ocorrido em igrejas, em famílias. Muitas vezes, os filhos pintam e bordam, fazem e desfazem, mas se aproveitam de um cargo que têm, se aproveitam muitas vezes do título que carrega, mas uma hora Deus cobrará. E observando a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Primeira coisa, eles eram sacerdotes, filho de sacerdote e também sacerdote, mas não conheciam a Deus. Como assim, pastor? Eles serviam a Deus, se é que serviam, né? Porque a atitude dele é de pessoas que não servem. Mas ainda assim não conheciam a Deus. E a primeira coisa que eu entendo, para que a gente perca a glória de Deus ou a graça, é exatamente a falta de conhecimento. Porque uma vez que eu conheço, eu não posso dizer que eu sou inocente. Eu serei cobrado por aquilo que eu ouvi, entendo, aprendi e tenho que colocar em prática em termos de obedecer ao Senhor. Então, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial, que no original quer dizer filhos do mal, filhos do diabo. E não conheciam ao Senhor. Ora, se eles eram filhos de
Eli, sacerdote, Eli, aquele que era responsável em guiar, em, acima de tudo, orientar o povo acerca de sacrifício, acerca de oferta, acerca de obediência, mas ensinava tanto os outros que esquecia de ensinar sua casa. O assunto é muito sério mesmo. E o que eu acho aqui interessante é que ele cobrava muito. Lembra daquela passagem de Ana, onde a qual Ana está no templo e Ana está amargurada, clamando a Deus, buscando por um filho, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. 1 Samuel, esse texto. Mas o que eu acho interessante é que ele julga Ana. Sim, julga Ana. E diz: mulher, como podes tu, pois, estar embriagada? Olha aqui, ó. Capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou o Senhor um voto dizendo: e sucedeu que, perseverando em orar, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movimentava, ou só se moviam seus lábios, porém não se ouvia e não a voz, porque Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando tu estarás tu embriagada? Julgamento. É muito fácil, né, julgar alguém, mas às vezes a gente julga tanto alguém, esquece de olhar a gente próprio. Sim, olhar primeiro os nossos erros, porque ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa entender que a gente precisa tão somente ouvir a voz de Deus. Ainda aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eli sabia, na linguagem literal, permita-me eu lhe dizer, da sem vergonhice que seus filhos faziam, da pouca vergonha, da falta de pudor. Eli sabia da falta de reverência dos seus filhos, mas cobrava dos outros e não cobrava dos seus filhos, porque se ele sabia, ele precisava, acima de tudo, dizer para os seus filhos que Deus não se agradava disso. Uma vez que Eli os orientasse, eles então não seriam mais inocentes. Ou melhor dizendo, eles iriam ter temor e tremor. Mas é muito fácil julgar os outros. Esquecemos de olhar para dentro de nós. Os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres que ficavam na porta do templo, na porta da congregação, na porta da tenda da congregação. É muito interessante, né? Veja, que coisa interessante. Mas Deus já estava preparando um Samuel. Deus estava, acima de tudo, com a sua estratégia montada. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém mesmo. Sabe o que é que Eli fazia muito? Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. É mesmo, pastor? Onde é que está escrito isso? Capítulo 3, versículo 29, olha só. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada,
e honra os teus filhos mais do que a mim. Olha aí, não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Tem muita gente hoje em dia que honra mais as pessoas do que a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar o teu filho, o teu pai, tua mãe, mas muitas vezes a gente passa dos limites. Muitas vezes a gente tira Deus do trono e coloca o marido, coloca o filho, coloca o tio, a tia, coloca um carro, coloca a moto. Infelizmente, né? Mas uma hora Deus cobraria essa conta de desobediência, essa conta de falta de reverência dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Muitas vezes as pessoas pecam e dizem, não aconteceu nada, vou deixar do jeito que está. E aquilo dali já vira um pecado de estimação. O assunto é muito sério. Amanhã nós continuaremos essa mensagem porque é muito profunda, muito mesmo, tá bom? E amanhã já é a quinta mensagem, sobre este assunto. Estamos agora tratando sobre o que ocasiona o Icabod, ou seja, o que fez com que a glória de Deus se fosse. E estamos tratando das perversidades e dos pecados que cometiam os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Amanhã traremos mais alguma coisa, e tudo isso na Bíblia. Nós não estamos falando nada de nós, entendeu? Hoje eu quero estar mandando parabéns, ainda dá tempo, a todos os radialistas. 21 de setembro, dia do radialista. Então você, meu amado, minha amada, que é radialista, parabéns por essa profissão tão linda. Eu, em algumas vezes, aventurei-me a fazer um programa de rádio, até cheguei a fazer alguns meses, mas por conta de estrutura, por conta de suporte, não conseguimos dar prosseguimento. Mas eu quero desejar parabéns a vocês, homens e mulheres de Deus, onde tocam, transmitem e retransmitem o Bíblia na Mão, o Cafezinho com Jesus e tantos outros pregadores e pregadoras da palavra. A vocês que também pregam, né? Que na verdade vocês levam um culto para a casa dos irmãos. E até você também que é de uma rádio secular. Que Deus abençoe e parabéns pelo dom, pelo talento. Tá bom? Em especial ao meu amigo, irmão Conde Antônio. Uma bênção de Deus e um amigo que eu tive o prazer de conhecer. E também a todos os outros radialistas, meu amigo o Henrique, evangelista Deneval, meu amigo também Sidney, de lá de Minas Gerais, minha amiga evangelista Nésia, meu amigo Bruno Balbino, tantos e tantos outros. E até outras rádios que eu não sei que retransmitem, mas que eu tenho um carinho imenso, enorme, e que estou aqui orando os irmãos da Rede de Rádio Brasil Integrado, da Web Rádio Serve Fiel, todos. Amém. Aqui vai meu muito obrigado de coração por estar compartilhando e acima de tudo divulgando a palavra do Senhor. Ô glória! Um abraço para todos vocês, e se porventura você quer ajudar ou deseja abençoar nosso ministério, semeando, independente do valor ou da ajuda, uma oferta, fique à vontade. A obra de Deus é carente. Amém? Tudo isso para custear a palavra do Senhor e, para cima de tudo, ajudar na obra Igreja Missionária Canaã Celestial, onde a qual, com a ajuda de Deus, eu sou o pastor presidente. Tá bom? Muito obrigado de coração. E nosso Pix, 819-8686-5026.
86865026, opção celular, tá? Um abraço, a paz do Senhor e que Deus nos abençoe hoje, sempre e eternamente. Ó glória!